Olá, irmãos, olá, irmãs, amigos, que a maravilhosa graça, a paz, o amor de Cristo Jesus estejam com vocês nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, ok? Vamos falar alguma coisa sobre alimentação adequada. Epa, será que agora eu estou nesse novo ramo? Não, é outro tipo de alimentação. Vou usar o texto de Mateus 4, né? Vocês estão pensando que agora eu sou nutricionista? Não. Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus. Diz assim: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem aí, tá bom? Mateus 4, de 1 a 4. Alimentação saudável, queridos, é fundamental. Exatamente, é fundamental para a vida de cada um de nós, para a vida de nós, seres humanos. E isso vale tanto para o alimento físico como para o alimento espiritual. É necessário, então, que estejamos atentos aos tipos, né, de alimentos que estamos consumindo. Então, se existe aí o alimento físico, há um alimento espiritual. E o alimento espiritual, quando inadequado, causam doenças espirituais. E esses alimentos são aí oferecidos pelo mundo que nós vivemos, através da moda, através das filosofias que muitas vezes são filosofias vãs, pelos prazeres do mundo. E quando nos deixamos aí influenciar por esses alimentos do mundo, vem os resultados, que são as doenças espirituais. É verdade, inveja, soberba, depressão, medo e outras coisas mais. Então, a melhor alternativa é evitar esses alimentos oferecidos pelo mundo. E para cuidar bem aí da saúde espiritual, é alimentando-se da palavra de Deus. Porque somente ela te dá vida. E vida é abundância, muita vida. Lá em João 6:35, Jesus diz lá: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Olha só que coisa maravilhosa, que banquete, né? Está aí preparado para mim, para você, meu irmão. Então, esse banquete aí está dizendo assim: sirva-se à vontade. Então, Jesus, quando pronunciou essas palavras bonitas aqui, que está, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando ele disse isso, ele não estava reprovando a nossa alimentação do dia a dia. Muito pelo contrário, ele estava criticando a doutrina de que o homem é meramente um ser material e físico e que sua identidade reside assim, ó, nesse mundo
mundo natural. Ou seja, nasce, vive e morre e acaba tudo. Então, pelo contrário, aí Jesus estava ensinando que a realidade espiritual está acima da realidade material, da realidade física. Por isso, nem só de pão viverá o homem. Então, essa declaração magnífica, nem só de pão viverá o homem, é mencionado, né, primeiro lá no Antigo Testamento, como parte da exortação aos israelitas no deserto. Então Jesus estava fazendo isso, citando lá Deuteronômio 8:3. E assim, aquilo que o Senhor estava assim orientando é o que ele estava praticando. Ele falou assim, ó, não só de pão, mas ele estava falando, presta atenção na palavra de Deus. E ele estava prestando atenção na palavra e aplicando a palavra. Então, ainda mais, né, que o texto bíblico, que é bonito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, significa que a palavra de Deus é sustento fundamental do qual nós precisamos, irmãos. O poder sustentador de toda a vida não é um pedaço de pão, mas é a palavra que procede da boca de Deus. Aí, né, eu lembro daquela parábola bonita, né, em que o agricultor ele está com um celeiro cheio e vai construir outros celeiros para colocar toda a sua produção. E vem aquela proposta, né, que ele já está farto, descansa, come, bebe, alegre-se. E aí que Jesus vai além, adverte, esta noite pedirão a tua alma. Esta noite pedirão a tua alma. Vejam só que maravilha. Muitas pessoas são assim, ficam pensando em adquirir bens, adquirir sabedoria e esquecem de Deus. Mas voltando ao nosso texto, né? Nem só de pão o homem viverá. Ah, que maravilha, lembra até da música, nem só de pão o homem viverá. E é um texto curto, é um textinho curto, mas é muito rico em ensinamento. E quando Jesus menciona que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus, sabe o que ele tinha em mente ali? Ele tinha em mente que ele mesmo, ele mesmo se apresentando como o verbo encarnado, a palavra viva. E também que as declarações de Deus sobre quem somos nele, em Jesus. Outra preciosidade que aprendemos é que Jesus venceu a tentação não por esforço próprio. Embora ele fosse Deus, não. Ele ele se despojou da realeza, né? E ali ele mostrou que ele estava vencendo a tentação pela confiança em Deus, confiança na palavra que saiu da boca de Deus, a palavra que dizia que ele, Jesus, era um filho amado, gente. Então, vejam só que coisa linda. E outra preciosidade aí que nós aprendemos é que Jesus, essa de Jesus aí, eu citei que ele não venceu por esforço próprio, e nós temos que pensar nisso. Não é pelo nosso próprio esforço que nós vamos vencer as situações, muito pelo contrário, é nele, em Jesus. Então, vocês percebem aí como é importante a palavra de Deus? E Jesus cita, né? Ele está dizendo, está escrito.
É importante a palavra de Deus, mas isso implica também que às vezes as pessoas leem a palavra de Deus e leem e acham que está resolvido, está tudo resolvido porque leem. Não é assim não, gente. Isso daí é um ler do engano, gente. É preciso ler, mas também praticar. Porque senão passamos a ser meros conhecedores somente da palavra. Isso daí o inimigo conhece. Tem pessoas que nada têm de cristãos e conhecem a palavra a fundo, mas não praticam. Precisamos ler, conhecer e praticar acima de tudo. Então, retornando lá ao princípio, princípio da nossa meditação, retornando aí ao início da nossa fala, falando sobre alimentação saudável, e aí que é complicado. Será que a nossa alimentação tem sido saudável? Às vezes nossa alimentação, olha gente, é tanta porcaria, é tanta coisa que eu nem vou comentar, que Deus do céu, né? Nós temos consciência do que é saudável, do que não é saudável, e muitas vezes nós estamos nos enchendo daquilo que não é saudável, né? Mas aí que vem a pergunta: se já não estamos nos alimentando corretamente, o alimento físico, será que nós temos nos alimentado corretamente da palavra de Deus? Quando nós estamos com fome, corremos para a cozinha, não é isso? Aqui é para lá a cozinha aqui. Então vamos falar assim, ó, corremos para a cozinha, já vai lá nos armários, já vai lá no fogão quando tem alguma coisa em cima, ou então corre para a geladeira, oh, coisa boa, né? Vai lá na geladeira lá e... Mas às vezes as pessoas querem se alimentar espiritualmente, mas não têm ido na igreja, não têm orado, não têm lido a palavra. Fica sentado em casa e acha que está se alimentando. Outro grave problema é que as pessoas estão se alimentando online. Assiste um culto daqui, um culto de lá, uma palavra daqui, sem saber realmente quem é aquele que está falando. E às vezes, sabe, começa a se alimentar de palavras que muitas vezes têm problemas doutrinários. Cuidado com isso. Então, é complicado. Nós temos que abrir a mente para essas coisas. Ok? Então, vamos nos alimentar corretamente. Nos alimentar, nosso alimento básico do dia a dia, mas principalmente o alimento espiritual. Aí eu lembro de um cântico já de muitos anos que a gente cantava muito lá na IPI de Vila Brasilândia, né? Incentivado pelo presbítero Eliseu, e o pastor Sandro cantava junto, muitas vezes, leia a Bíblia, faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia, faça oração, se quiser crescer. Leia a Bíblia, faça oração, se quiser crescer. E outra, nem só de pão nós vamos viver, mas vamos viver da palavra de Deus, de Jesus Cristo, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.